E a Polícia Federal identificou mensagens no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em que o parlamentar pedia ao dono do Master a liberação de um empréstimo para a empresa da cunhada, segundo o Estadão. As conversas mostram que Mota e Vorcaro discutiram diretamente a concessão de um empréstimo de 22 milhões de reais pelo Banco Master à empresa de Bianca Medeiros, irmã da esposa do deputado, em março de 2024. A operação consta em documentos registrados na Junta Comercial da Paraíba. Segundo a investigação, os recursos teriam sido utilizados na compra de um terreno em João Pessoa, onde será desenvolvido um novo bairro. Ricardo Kertzmann, essa estratégia do Hugo Mota de não falar diretamente sobre as acusações porque não é obrigado, vai continuar funcionando? Olha, se vai continuar funcionando sob a ótica jurídica, eu acho que não. Sobre a ótica eleitoral, muito provável sim, né? O eleitor brasileiro não está nem aí para isso. Haja vista, né, quem são os eleitos atualmente. Agora, o ponto nisso tudo aqui é que todos esses agentes políticos, Inácio, eles têm uma saída sob o aspecto jurídico, mas tem uma saída retórica muito interessante. Porque o Hugo Mota deu uma entrevista hoje pela manhã a respeito desse assunto, se eu não me engano foi para o Estadão, em que ele diz mais ou menos o seguinte: olha, eu sou o presidente da Câmara, faz parte das minhas atividades parlamentares receber pessoas, receber líderes setoriais de empresas, grandes bancos, construtoras. Isso é uma atividade parlamentar corriqueira. E à época, a gente não tinha notícia aqui em Brasília, faz-me rir, né? Mas aqui em Brasília a gente não tinha notícia, ninguém sabia de todos esses problemas envolvendo o Daniel Vorcaro. De igual sorte, o Jacques Wagner, assim como Ciro Nogueira já fez, vai dizer que tudo isso que a polícia tem investigado são atuações, são práticas corriqueiras do trabalho parlamentar. Tudo que o Jacques Wagner fez, você apresentou agora há pouco o slide para a gente, tudo aquilo isoladamente, Inácio, é óbvio que não configura problema algum, faz parte da atuação de um senador da República tratar desses temas. O problema começa quando tudo isso se mistura com passagens aéreas, com hospedagens de hotel, com cartão de crédito pago pelo Daniel Vorcaro, né, com férias, com patrocínios, com empréstimos, com favores. Quando isso tudo se mistura, como o Wilson acabou de falar, deixa de ser lobby e passa a ter outro nome. Cabe às investigações apontar de forma muito clara, e eu achei interessante o termo que o André Mendonça usou, né? Análise perfunctória, que significa mais ou menos superficial. Caberá às investigações deixar esse campo perfunctório e apontar causa e efeito. Apontar o que cada um recebeu e o que cada um efetivamente fez. E aí eu espero que ao fim e ao cabo de todas essas investigações e processos, as pessoas responsáveis sejam devidamente punidas. Mas essa minha esperança, Wilson, ela é muito vã. E mesmo se isso ocorrer e alguém for punido, a gente sabe que ao longo do tempo essas punições acabam sendo ou anuladas, ou os processos arquivados, ou tendo as famosas prescrições. E no final das contas, como a gente assiste aí com o Sérgio Cabral, hoje fazendo TikTok lá na cobertura dele, por falar em cobertura, está o Fernando Collor cumprindo prisão domiciliar numa cobertura em Alagoas, o próprio Jair Bolsonaro cumprindo prisão domiciliar, ou seja, ao longo da história a gente sabe onde isso tudo vai acabar dando, Inácio, em absolutamente nada. Wilson? O Ricardo ele foi preciso. E agora, nesse caso específico do Hugo Mota, eu vou fazer um questionamento para você que nos acompanha. Você é meu amigo, você é minha amiga de um antagonista. Eu tenho certeza, Inácio, se você... Pode até dividir a tela se for o caso. Inácio, eu vou falar uma coisa. Se você for pedir um empréstimo para o gerente do teu banco, você vai chegar implorando para o gerente do teu banco e ele não vai te dar abertura. Esse é que é o ponto. E não é função de presidente da Câmara mediar empréstimo em nome de cunhado, de fulano ou de cicrano. Isso não é função parlamentar. Por mais que o presidente da Câmara fale, não, porque a minha função parlamentar também é atuar por isso. Não é função. Não é função.
a não ser que seja algo que de fato seja de interesse público. Exemplo, um financiamento do BNDES que, porventura, vai gerar 1.000, 2.000 empregos. Ok, ele pode até entrar numa situação dessa, mas fazer o lobby para a liberação de um empréstimo para parente, isso não é função de presidente de Câmara, por mais que ele fale o contrário. E o Estadão questionou o Hugo Mota sobre esse caso, e o Hugo Mota, no primeiro momento, ele só tinha uma resposta para dar. Isso não é irregular, isso não é irregular. Ele sequer explicou por que ele entrou nessa tratativa. E, de novo, o Hugo Mota só o fez porque tinha interlocução direta com o Daniel Vorcaro. E o Daniel Vorcaro tinha interlocução direta com o Hugo Mota, e o Daniel Vorcaro, inclusive, buscou o Hugo Mota quando ele foi eleito presidente da Câmara. Nácio, está tudo, mas absolutamente tudo errado nessa história. Pode ser que não tenha nada de ilícito, mas é muito difícil que a gente acredite que não tenha algo errado nessa história. Rodolfo? E Wilson, a gente entra no terreno do decoro. É o que você está falando. Um presidente da Câmara ele tem que se comportar à altura da presidência da Câmara. Então, até o Wilson disse, a gente vai pedir um empréstimo para o gerente do banco. Exatamente, para o gerente do banco, não para o dono do banco. Quem é que tem abertura com o dono de um banco para pedir empréstimo? Inclusive o Estadão questionou isso, Hugo Mota, mas olha quem. Quando você vai pedir um empréstimo, você fala com o gerente, você não fala com o dono do banco. E é óbvio que ele só falou com o dono do banco porque ele ocupava a presidência da Câmara. Então, ele se valeu de fato desse cargo para favorecer um parente. É o que está configurado aí. O Hugo Mota não nega. Ele diz que está tudo na lei, pode até ter os procedimentos estarem na lei. Mas do ponto de vista do decoro parlamentar, obviamente isso foi violado. Ele não pode se aproveitar da posição dele de presidente da Câmara para pedir um empréstimo ou favorecer um tipo de empréstimo de um banco para um parente. Pois é. E tem um detalhe, Rodolfo. Rapidamente, Rodolfo. Não, coisa rápida. E tem um detalhe. Isso é mais grave que o seguinte: qual é o dono do banco que vai se negar a prestar um favor para um presidente de Câmara?